Hoje nós queremos falar de Eclesiastes capítulo 9, sobre a sabedoria para viver e, por incrível que pareça, sabedoria para morrer. Nós precisamos ter sabedoria, essa é a lição de Provérbios e também é a lição de Eclesiastes. Sabedoria para viver, pastor. Também sabedoria para morrer. Há muitas pessoas que não se programam para morrer. Há muitas pessoas que não se preparam ou preparam a vida, a família, o coração para a morte. A morte pode vir repentinamente. Ficamos perplexos ao tomar ciência da morte da esposa do Ilquias. Temos orado por ele, temos conversado com ele, porque é alguém muito próximo aqui à nossa comunidade, sempre veio tocar. E tudo isso traz lacunas no nosso coração, no coração dele, diante de uma pessoa tão querida. Como todos nós aqui já perdemos em algum momento da nossa vida um ente querido. Mas Salomão encerrou o capítulo de número 8, meditando sobre os limites do entendimento humano. Nós temos limites acerca de como nós olhamos as obras de Deus aqui nesta terra. Mas nesse capítulo 9, ele vai abrir o livro, o capítulo, meditando sobre os limites da existência humana. Se lá no 8, os limites nossos eram em relação à obra de Deus, o capítulo 9, esses limites são pertinentes à nossa esfera humana. Muitas vezes nós não temos previsão para o futuro, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer de a morte repentinamente tragar alguém, tragar aqueles 12 jovens que morreram naquele acidente de ônibus terrível, de famílias enlutadas, de jovens universitários, ali próximo à região de Franca, os irmãos devem ter acompanhado pela televisão, jovens de 18, 19, 17 anos, que foram repentinamente tomados ali por aquele acidente e perderam suas vidas. E é nessa conjuntura que muitas vezes nós não estamos preparados, e aqui quem sou eu para dizer que já estou preparado? Não estou preparado para enfrentar também algo tão repentinamente na vida de alguém da nossa família. Como encontrar a sabedoria, na sabedoria, motivos ao mesmo tempo para celebrar a vida, mas também como encontrar no livro sabedoria para nos prepararmos para a morte. John MacAllister escreveu um livro e ele diz no seu livro que o homem precisa lembrar-se de que ele morrerá ao mesmo tempo que ele precisa lembrar-se de viver. Nós precisamos viver, lembrar a nós mesmos que nós precisamos viver a vida, mas com excelência, com qualidade de vida, mas também precisamos lembrar a nós que um dia nós morreremos, que nós não vamos ficar aqui para sempre. Então vamos trazer hoje de manhã alguns pontos importantes sobre a morte. Ele vai falar muito nesse capítulo 9 sobre a morte e ao mesmo tempo vai nos dar lições de sabedoria para vivermos. Então a primeira lição é que a morte é inevitável. Ninguém aqui vai viver 120, 130, 140 anos. Tem gente que é governante que diz que quer chegar aos 120. Que Deus nos dê misericórdia. Ele acha que conhece a história de Noé, né? Que viveu muito mais anos, mas foi 120 anos ali que Deus deu. Alguns chegaram a 175, como Abraão. Mas nós precisamos lembrar que a morte é inevitável. E porque a morte é inevitável, o mais importante, voltando para o capítulo 9, é que nós estamos nas mãos de Deus. Veja aí o versículo 1. Deveras me apliquei a todas estas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos, vamos marcar, os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Se a morte é inevitável, nós estamos nas mãos de Deus. Significa que você e eu, nós não somos capitão do nosso próprio destino. Que nós não somos timoneiros da nossa própria vida. E que a pergunta que devemos fazer hoje é se eu e você estamos nas mãos de Deus. O autor de Hebreus diz no capítulo 10 que dura coisa é
cair nas mãos do Deus vivo. Imagina hoje quantas pessoas de ontem para hoje já morreram. E cada pessoa que morre vai comparecer diante de Deus. Hebreus capítulo 9, 27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vírgula, vindo em seguida o juízo. O que é juízo? Nós vamos comparecer diante de Deus. Se alguém está preparado, ninguém está preparado, mas se alguém está em Cristo, já está justificado. Com certeza o diabo pode vir acusar, mas Jesus vai se apresentar diante de você, diante de mim. Eu lembro daquela cena do filme O Ghost, embora tenha muitas ideologias ali contrárias ao cristianismo, doutrina, mas é muito interessante quando o anjo do Senhor vem buscar os seus servos e Jesus, como nosso advogado, nos justifica. E todo aquilo que o diabo tenta nos acusar, nos condenar, o Senhor Jesus, lá em 1 de João, diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nós temos um advogado junto ao Deus Pai. Mas a morte é inevitável. Imagina um homem devasso, uma mulher que não teme a Deus, com a vida toda errada, desregrada, morre repentinamente, segue-se o juízo. A morte que vem tão repentinamente que não dá tempo de se arrepender. Não dá tempo de se quebrantar, não dá tempo de se voltar para Deus. Um infarto fulminante. Essa semana eu soube de uma jovem de 22 anos da igreja Ágape, que morreu com infarto, repentinamente, sexta-feira, do nada. Do nada. Hoje é o velório e o sepultamento, a família me comunicou, alguns amigos me comunicaram, mostrando, e eu olhei a idade da minha filha. 22 anos, na primavera. Repentinamente a morte pode chegar e é alguém cristã. Está na presença de Deus, como é que nós vamos comparecer diante de Deus? Paulo diz que naquele dia, quando a morte chegar, oremos para que não sejamos achados despidos, mas vestidos. Vestidos de quê? De linho? De jeans? De roupa? Não, ele não está falando da roupa desta terra, ele está falando que o cristão que é quebrantado, arrependido, que está em Cristo, está vestido com as vestes de justiça, que não são mérito dele, são as vestes de justiça de Cristo. E Paulo está dizendo que nós podemos ser achados naquele dia nu. Nu. De tantas coisas que podemos ter nesta terra, de tantos títulos, de tantas honrarias, de tanta patrimônio, nós podemos ter tudo isso e estarmos despidos. Um judeu adolescente teve uma visão tremenda, ele morreu, na verdade, e ressuscitou. Essa é uma história que está no YouTube, eu vi, já comentamos aqui. Só que ele não é judeu messiânico, a não ser que ele se converteu agora. Mas no testemunho ele conta que quando ele subiu, como ele chama no testemunho o tempo todo o Eterno. Ele não chama Jesus, o Eterno. Eu tive encontro com o Eterno, que ele chegou na eternidade e viu várias pessoas de uma veste muito bonita, uma cor muito linda, luz. Alguns tinham uma luz muito bonita, outros não, um pouquinho meio apagado. Parece que Paulo tinha razão, que ele diz que há estrelas e estrelas. Há estrelas que têm mais brilho e outras não têm. Está lá em Coríntios 15, o capítulo sobre a morte. Mas esse judeu messiânico ficou impressionado. E ele, quando chegou nos primeiros momentos, lá na eternidade, não tem tempo, não tem hora. Ele ouviu uma voz de muitas águas, Apocalipse, se aproximando, e ele disse no espírito dele assim: é o Messias, é o Messias, é o Eterno. Ele não é cristão. E na hora que ele diz é o Messias, é o Eterno chegando, ele diz: eu estou despido. Eu estou despido. E ele diz: eu preciso voltar. Achando ele que voltando por mérito, ele estaria revestido. Mas o testemunho dele, só nesse breve comentário que eu fiz,
quem conhece as Sagradas Escrituras e o Novo Testamento, ele citou várias passagens do Novo Testamento sem ele conhecer. Ele citou Paulo aos Coríntios na segunda carta. Ele citou Apocalipse sem ele conhecer. Porque a morte vai nos levar a essa percepção. O que eu fiz? E ele olha para ele mesmo, para as mãos. Cadê a vestimenta? Eu estou despido. E há tanta gente bem vestida nesta terra, ou mal vestida. Há tanta gente que se acha a cocada preta do Nordeste com leite condensado e um chocolate 70. Há muita gente que acha que é o máximo. Mas que naquele dia, no dia do fogo, Paulo diz em Coríntios, porque no dia do fogo, o fogo revelará as obras de cada um. Essa é uma grande preocupação que Paulo vai trazer em Coríntios sobre a morte. Nós temos um capítulo, pode marcar esse capítulo para você estudar em casa. 1 Coríntios capítulo 15. Outro capítulo, Filipenses capítulo 1. Outro capítulo, 2 Coríntios capítulo 5. Você leia esses capítulos sobre a morte. Salomão está nos falando que a morte é inevitável. Outra questão, nós não administramos o nosso futuro. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 9 ainda, no versículo 1 ainda, a parte B. Tudo, vamos ler a última frase, tudo lhe está oculto no futuro. Nós não administramos o futuro. Nós não enxergamos na curva. Nós não sabemos o que a vida nos reserva. E nós não vemos absolutamente nada no escuro. Mas Deus tudo vê, Deus tudo sabe. E a morte repentina não chega apenas para jovens como estes que morreram. Não sei se todos ali, se a maioria ou todos conheciam a Cristo. Essa menina que morreu com 22 anos é cristã, cresceu na igreja, mas morreu. Jesus disse no Sermão do Monte que o sol nasce para todos, a chuva também cai para todos. Nós não estamos vacinados ou protegidos de uma curva repentina onde a morte pode nos assaltar. Ontem assistindo um jornal da Record, eu estava olhando uma mãe chorando por uma filha bem apresentável, bonita, uma jovem, e que está no hospital desde setembro do ano passado, porque foi colocar uma injeção na coluna. E deu problemas seríssimos. E ela teve danos cerebrais, porque isso foi colocado não no hospital, mas numa casa de uma médica, amiga dela, que fez o procedimento que não poderia ser feito, deveria ser feito no hospital, para em caso de alguma situação repentina, o hospital pudesse corrigir. Essa menina está há mais de 7 meses em coma. E os médicos dizem que está com mais de 30% de perda cerebral. E a mãe esperando que a filha abra, acorde, fale. A morte pode acontecer, uma situação como essa pode acontecer a qualquer homem desta terra. Mas além disso, porque a morte é inevitável, a vida não nos parece justa, ou nos parece justa. Veja o versículo 2, tudo sucede, leiam, versículo 2, tudo sucede igualmente o quê? De que a morte virá para todos, de que a curva pode atingir a qualquer um, de que todos um dia vão morrer, inclusive justos, injustos, bons e maus. O justo e ao perverso, veja o versículo 2, ao bom, ao puro, ao impuro, tanto o que sacrifica como o que não sacrifica, como também ao pecador. Salomão está nos dizendo que nós temos a tendência de identificar um indivíduo justo pelas coisas que lhe acontecem. A nossa cabeça é terrível, porque nós sempre pensamos que moralidade é proteção contra a mortalidade. Olha a minha moral, olha a minha ética, olha a minha postura. Então essa moral que nós temos
pode ser garantia e proteção para nós em relação à mortalidade. Mas isso não é verdade. E nós temos a tendência de fazermos uma correspondência, uma correlação entre culpa pessoal e sofrimento. Ah, ele está sofrendo porque olha o que ele fez. Foi o que aconteceu em João capítulo 9, aquele cego onde os fariseus perguntaram, mas quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus dá a resposta na ponta da língua, não, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. E o pior é que ele ficou curado da cegueira, mas continuou cego de outra cegueira. Até Jesus se revelar a ele. E aí ele reconheceu Jesus como Deus. Porque ele estava mais focado na cegueira física e na visão que ele passou a ter. Mas continuava cego no mundo espiritual. Então, a vida muitas vezes também nos dá essas observações. E eu quero lembrar que naquele dia, meus queridos, independente de justo, injusto, bom ou mal, Jesus nos disse que, e João Batista falou isso, que o trigo será recolhido no celeiro e a palha será lançada fora. Eu quero crer que todos que estão aqui são trigo. E trigo, quando vai dar a colheita, ele é muito semelhante ao joio, na aparência. Mas na colheita há uma diferença. O trigo vai fazer isso aqui, porque é pesado, ele tem fruto, vai fazer isso. O joio não, é um cabo de vassoura. Não se quebranta, não cede. A segunda lição que também aprendemos aqui é que a morte é implacável. A morte fecha a porta da esperança. Há pessoas que estão enlutadas, meus irmãos, há 4 anos, 5 anos. Deixe-me dizer uma verdade para você. Há tempo de chorar, diz a Bíblia, e há tempo de se alegrar. Todo mundo aqui já perdeu um ente querido, já perdeu, como aquele casal que perdeu o filho, o Leonan, o Binho e a esposa Gislaine, que perderam o Leonan, que foi um velório que eu fui e passei mal de ver tantos jovens no velório, que precisavam de uma palavra de esperança. Jovens que estavam passando mal, desmaiando, chorando, porque perderam uma pessoa querida. E eu fiquei a pensar, meu Deus, se o Leonan fosse um evangelista, tinha ganho todo mundo para Jesus. E morreu com 18 anos. E os colegas de várias escolas por onde ele passou, estavam ali no velório. Fazia muitos anos que eu não via um velório tão repleto de jovem. Quem estava ali está lembrando do que eu estou falando. Não foi um velório com muitos idosos, muitos adultos, muito jovem. Eu voltei, peguei o meu carro e fiquei refletindo e passando mal. E eu ainda preguei sobre a cruz, falei sobre o plano da salvação, mas eu senti uma barreira entre a terra e os céus. A morte é implacável. A morte nos dá a sensação de perdermos a esperança. Veja o versículo 4. Para aquele que está entre os vivos, para aquele que está entre os vivos, enquanto nós estamos aqui, eu quero lembrar a você que há esperança. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Já já eu falo sobre isso. Que metáfora é essa que Salomão vai nos dizer em Eclesiastes? Só os que morrem no Senhor, meus irmãos, ressuscitam para a vida. Vamos ler na tela João 5, 28 e 29. João 5, 28, olha que palavra linda, está em consonância com Daniel, capítulo de número 12. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. 29, vamos ler? Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Como a nossa cabeça é muito cartesiana, e a gente fala muito de caridade,
por uma religião aqui muito presente, não tem nada a ver os que tiverem feito bem de obras de caridade. Porque a Bíblia diz que nós fomos criados, gerados em Cristo, salvos em Cristo, para as boas obras. As boas obras não nos salvam, mas nós fomos salvos em Cristo para as boas obras, e boas obras não é simplesmente fazer caridade. A boa obra é aplicar no dia a dia a justiça de Cristo por meio das nossas ações e atitudes. Eu sou um cristão e eu saio no meu trabalho falando mal de todo mundo. Cadê a boa obra? Que boa obra de Cristo é essa em nós que não se manifesta? Não é simplesmente dar coisas materiais, ajudar as pessoas mais desfavorecidas. Sim, podemos fazer tudo isso, como também boas obras. Porque foi o Senhor que tocou em nosso coração. Mas isso não é instrumento de Deus para nos dar o mérito por nós mesmos de salvação. É a justiça de Deus em nós. Por isso que Paulo diz que Cristo em nós é a esperança da glória. A morte, ela é implacável. A morte também acaba com todo o prestígio. Veja o versículo 4, a parte B. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Um cão é um animal que vive ao relento. Você pega aí um vira-lata, pode ser um vira-lata bonitinho, caramelo, perambulando pelas ruas, revirando o lixo para comer. É um cachorro de quinta classe. Que o Titanic não tem vaga para ele. Agora, já o leão é símbolo da força, da coragem, do poder. Provérbios 30:30 fala sobre o leão. Provérbios 30:30. Mas ele vai nos dizer que o leão é o mais forte entre os animais e que por ninguém torna atrás. Então, até Provérbios 28, versículo 1, acho que diz assim: o justo é intrépido como o leão. Só que o leão é chamado rei. O leão pode ser aquele animal, né, bonito, ousado, forte. Acho que não é esse, vê se é o 2, né? Mas o justo é intrépido como o leão, tá certo. É isso mesmo, é a parte 2, parte B do versículo. Então, quando olhamos para essa alegoria de Salomão, Salomão está nos mostrando que tanto o leão quanto o cão vão morrer. O cão que peregrinava, que não tinha um pedigree, e o leão que se achava o todo-poderoso, o rei da floresta, também vai morrer. Todos nós morreremos. Por favor, não pergunte para mim no final do culto se o cachorro vai ter vida eterna. Tem gente que quer ver seu cachorrinho lá. Eu também gostaria, mas eu não fui para lá, eu não sei, não tenho a resposta. Eu gosto muito de passarinho. Minha esposa não quer que eu crie passarinho, mas tudo bem. Ela diz que passarinho tem que ficar livre, mas eu queria ter muitos passarinhos, uma grande gaiola. Ela disse, fique preso aí dentro, para ver se você vai gostar. Mas eu sou apaixonado por de manhã acordar e ouvir os canários, os passarinhos cantando. Na minha cidade tinha feira de passarinho numa praça, e eu tinha 10, 11, 12 anos, eu ia lá e eu comprava passarinho. Entendo um pouco de passarinho. Mas a minha esposa perguntou, além deles ficarem presos, quem vai limpar? Eu. Mas ela não quer. Eles têm que estar livres. Livres para voar. Assim também, queridos, o leão, ele pode ter toda essa ousadia, essa força, esse vigor. E essa história me faz lembrar a história verídica, não é parábola, a história verídica de 2 homens. Um deles é citado o nome, o mendigo Lázaro e o rico. Os 2 morreram. E foram para o Sheol, a mansão dos mortos. E na mansão dos mortos não tem espaço, não tem matéria, não tem tempo. Lá no Sheol, lá na eternidade, a Bíblia diz que o rico olhou para o mendigo, que agora não é mais mendigo, estava batendo altos papos com Abraão. Olha com quem nós vamos conversar. E enquanto ele conversava com Abraão, o rico do outro lado, ele viu, porque no mundo espiritual não há distância, não há esse espaçamento que nós temos, nós conseguimos, parece que enxergar basicamente
tudo é essencial, embora não somos onipresentes, não seremos, só Deus. Mas ele disse: pai Abraão, permita que ele refresque a ponta do meu dedo e a minha língua, porque eu estou em lugar de tormento. E essa história é verídica. Algumas Bíblias colocam parábola. Não é parábola porque tem nome próprio. O mendigo tem nome, Lázaro. Que não é o Lázaro, irmão da Marta e irmão de Maria. É outro Lázaro. E essa história nos mostra que nós vamos nos reconhecer. Posso ouvir um amém? Tem gente que vem perguntar para mim: pastor, será que vamos reconhecer? Vamos? Que amnésia é essa? Vai ter que tomar Vitaçai para lembrar? Vamos nos reconhecer. E essa história mostra também que a morte vai acabar com o prestígio, porque o rico tinha todo o prestígio aqui na terra. Mas não tinha prestígio na mansão dos mortos. A morte também vai encerrar os privilégios. Veja o versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Nós sabemos que vamos um dia morrer. Mas agora leiam. Os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Irmãos, eles sabem que eles já partiram. Os que morreram. Mas eu tenho certeza que quem foi para a eternidade com Cristo não quererá voltar. Depois você escute no YouTube testemunho de Salomão no YouTube. Não é o Salomão de Davi. Salomão é um irmão que morreu lá no Rio de Janeiro, que eu já contei. O testemunho dele é muito forte. A mãe e as irmãs da Assembleia de Deus, do ciclo de oração, foram lá para o hospital e o corpo dele já era um cadáver. E eles estão orando e o gerente do hospital falou: saiam daqui, chega, para de orar que ele já morreu. Aí ele ressuscita, com atestado de óbito e tudo. E aí ele diz: por que vocês oraram para que eu voltasse? Porque ele queria ficar lá. Ele estava tão bem e ficou tão encantado com os cabelos dourados que ele tinha. O cabelo dele aqui na terra é crespo, mas lá ele estava com uns cabelos bem cacheados, dourados, que ele fazia assim. E quando o anjo tocou com a espada, segundo ele, no testemunho, tocou com a espada: você vai voltar. Ele disse: essa coisa feia, esse corpo. Nem deu tempo dele responder e ouvir a resposta do anjo, mas quando o anjo tocou a espada, o corpo e o espírito dele entrou pelo nariz. Você vai dizer: entrou pelo nariz? Pois é, foi assim que Deus deu vida a Adão. O espírito entrou pelas narinas. E ele levantou-se, e as irmãs ficaram, e o enfermeiro correu. Funcionário do hospital. É uma loucura. E aí, se você é muito cético, não assista. Agora, se você é sensato, assista e preste atenção nos textos que ele fala. Ele não vai citar os versículos, mas se você conhecer a Bíblia, você vai ver que tudo que ele fala bate com as Escrituras Sagradas. Só que o que me chama a atenção é que ele diz: por que vocês oraram para que eu voltasse? Foi isso que Paulo disse em Filipenses capítulo 1. Eu tenho um desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vós, eu vou ficar. Aí Paulo ficou, até um dia partir definitivamente, pela morte com a espada de Nero. Veja, os mortos não podem voltar para fazer uma correção da rota da vida. E também os mortos não podem alterar o seu destino eterno. Paulo vai nos dizer que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Nós nascemos de novo para termos uma bendita esperança. Vamos colocar aí os textos na tela. Primeiro é Filipenses capítulo 1, versículo 1. A morte é lucro. Filipenses 1, versículo 21. A morte é lucro. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte é bem-aventurança. Veja Apocalipse 14, versículo 13. Apocalipse 14, versículo 13. Escreve: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem. Morrem quem? Morrem em quem? No Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras de justiça em Cristo, não é obras de caridade, as suas obras de justiça os acompanham.
Se for assim, famosos que doaram tanto já estão salvos. Se for confiantes no mérito do homem, do que o homem faz, famosos ateus, céticos, agnósticos já estão salvos. Uma famosa aí que na década de 80 distribuía ambulância para os hospitais. Mas quem é inteligente sabe que vai ser deduzido do imposto de renda. Para ajudar a pata do leão a sair um pouquinho. Mas não é justiça divina, é justiça própria humana. Mas também a morte, ela vai encerrar as atividades. Veja o versículo 6. Porque essas coisas ficam aqui nesta terra. E tem gente que no dia do velório só terá 2 pessoas, ou 3 ao lado do caixão, de tanto ódio que plantou. Veja o versículo de número 7, versículo 6. Amor, leiam, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para os mortos. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Se tem amor e deixou amor, está ótimo. E quando foi só ódio? E quando foi só inveja? E quando nós não temos nada a dizer daquele defunto no velório? E quando nós vamos para um velório que, meu Deus do céu, o que falar? E eu tenho que olhar para certos defuntos e dizer, Senhor, dá-me uma palavra. Dá-me uma reflexão. Dá-me uma palavra de gratidão. Às vezes quem vai para o velório comigo, eu faço assim, eu sempre abro, mas é muita gente tímida, né? Assim, quem gostaria de compartilhar uma palavra de gratidão a Deus pela vida da pessoa que morreu, que foi uma bênção na sua vida? Ninguém fala. Eu falei, meu Deus, agora sou eu. Alguns não falam porque são tímidos, têm vergonha, estão muito abalados, estão emocionados. Mas não é possível que não tenha uma virtude para falar. Tem. Alguns não falam. E aí quando a pessoa morreu ali, eu nem vou contar o passado da pessoa, que alguns até sabem, mas tenho certeza que tem coisas boas para se contar, para agradecer a Deus. Portanto, a morte, ela encerra as nossas atividades e todo o labor do lado de cá vai ficar na sepultura. Porque não vai ser levado isso para a eternidade, a não ser tudo aquilo que fizemos para Deus com os dons e talentos que Ele nos concedeu. Vamos para o terceiro ponto. A vida, já que Ele falou tanto da morte, a vida é para ser celebrada. Porque Ele acabou de nos dizer, no verso de número 6, que o amor, o ódio e a inveja vão perecer. Aí Ele diz no verso 7 uma palavra muito interessante. Vai. Como quem diz assim, quanto a você, vai. Vai o quê? Vamos ler. Eu gosto de colocar esse versículo no aniversário de alguns irmãos. Vamos ler? Vai. Come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Olha o que eu disse aqui. Se você pensar esse versículo isoladamente, estão lembrados da primeira aula do livro de Provérbios, do livro de Eclesiastes, livros poéticos têm elementos subjetivos. Você vai pegar esse versículo, você vai fazer apologia para você beber e ficar bêbado. A Bíblia está dizendo, pastor, Salomão falou em Eclesiastes que eu devo beber gostosamente, tem que ser um vinho bom. Com a minha esposa, eu vou beber todo dia. Não é isso que a Bíblia diz. É que na mesa daquela época, e até nos dias de hoje, um momento importante na sua vida, você celebra com um bom vinho, mas não é para se embriagar. Porque a mesma Bíblia que diz isso, ela também diz em Provérbios 23, não te excedas no vinho. E se a bebida para você é fraqueza, corra fora. Nem um dedo é bom para você. Fuja. Para mim, pode colocar as melhores bebidas. Quando alguém me veio me oferecer um vinho em alguma ocasião, eu digo, eu vou beber um dedo. Mas pastor, um dedo. É um dedo só, porque eu vou dormir. Depois. Mas eu já vi estragos em vários lugares. Inclusive casamentos de evangélicos onde houve bebida alcoólica, que foi uma vergonha. E já fui para casamentos de pessoas não crentes, com uísque
e vinho. Não houve nada. É o equilíbrio, é a dosagem, é o limite. Agora eu pergunto, você conhece o seu limite? Você conhece a sua fraqueza? Qual era a fraqueza do super-homem? A pedra? A criptonita. Criptonita, né? Criptonita. A pedra. Chegou, derrubou o homem. Mas alguns é a bebida, é o vinho. Portanto, cuidado com isso e reconheça também que a vida precisa ser celebrada. Vamos ler o verso 7? Então, não vai pegar esse versículo isolado. Se você disser para mim, pastor disse, eu vou sentar o cajado em você. Isso é pegar versículo isolado e se aproveitar da subjetividade dos livros poéticos. Isso dá muito problema. Vamos? Pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras, e em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. O que a gente aprende aqui nesse terceiro ponto? Celebre a mesa farta. Nós devemos celebrar. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 10, 31. 10, 31. Vamos ler juntos? Quer comais? Quer bebais? Ou façais outra coisa qualquer? Vamos? Faça tudo para a glória de Deus. Outra questão que ele está falando no verso 8 é que nós devemos aproveitar todos os momentos da nossa vida. Veja o verso 9. Goza a vida com a mulher que amas. Não é com a amante, como um governante disse, que ele prefere a amante do que a esposa. Isso é uma vergonha. Todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. E ele vai nos dizer ainda no versículo de número 8, que é muito interessante, jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Sabe o que é isso, irmãos? A unção de Deus sobre cada um de nós. Que Deus derrame a unção sobre a sua vida. Unção de alegria, uma unção que expresse gratidão, celebração. Você está com saúde aqui hoje, está bem. Olha, o irmão Márcio gostaria de estar, está com cálculo renal, e você está aqui reclamando de quê? Da cadeira? Essa cadeira é boa. Está frio, mas tem lugares mais frios do que a igreja. Está calor, para de reclamar. Que clima você quer? Estou cansado desse verão. Está chegando o outono, aí reclama do outono, a pele fica seca. Aí Deus não sabe o que faz. É muita reclamação, é muita murmuração. Vamos celebrar a vida, mas também vamos desfrutar da vida conjugal. Um pastor já disse que para que você quer aquele faqueiro maravilhoso? Celebre a vida com o faqueiro. Aí você morre, a viúva vai casar com outro e vai usar o faqueiro. Vai usar a louça. Vai usar aqueles copos que nunca foram usados. Nós temos um casal que nos acompanha lá em Maceió, que a gente fica hospedado na casa da filha dele, aí ela vem atrás água com aquelas taças, né, Mabe? Bem bonito. Aí a minha filha uma vez falou, por que a gente não usa? Eu digo, então vamos usar as taças para tomar água. Porque está aí, tem que usar. Vai usar quando? Vai ficar para o anticristo. Ou então vai ficar para a outra ou para o outro, porque você comprou, parcelou, pagou e não usou. E Salomão está dizendo, celebre a vida. Celebre a vida. Desfrute. Ele fala, goza a vida. Veja aí, goza a vida com a mulher que amas todos os dias. Ou seja, é um encorajamento perpétuo. Depois, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida. Agora marque aí, pelo trabalho. Então aqui tem uma lição muito interessante do trabalho, responsabilidades e deveres da vida. Trabalho é bênção, uma coisa que me incomoda no Brasil, na cultura brasileira. Sextou, ainda faz o dedinho, sextou. Aí quando chega, na segunda eu tenho vontade de dizer para alguns, segundou. Trabalhou, porque sextou, essa ideia é preguiça. Funcionário público no Brasil é um privilégio, 5 dias. E a Bíblia diz, trabalha 6, descansa 1, 7º.
E para nós, na cultura latina, por conta dessa visão que foi passada pela colonização brasileira, de que o trabalho é fardo, por causa da escravidão, porque os africanos vieram para cá, forçadamente, para trabalhar, eles não queriam. Ainda mais chamaram os índios de preguiçosos. Mentira, é que os índios não estavam acostumados ao trabalho escravo. Tive uma professora que dizia, eles são preguiçosos. Hoje é crime dizer isso, que dá processo. Que preguiça, nada. Mas como é que eu vou trabalhar décadas sem salário, sem direito de comprar uma propriedade privada para mim, um casebre para eu morar quando eu morrer, antes de morrer? Agora você vai para os Estados Unidos, você vai ver que o trabalho lá foi honrado, porque os puritanos ingleses que chegaram vão trazer a mensagem que o trabalho é para a glória de Deus. Que o trabalho dignifica o homem. Eu já falei isso há muitos anos atrás e repito de novo. É só ler um dos filmes, um dos livros mais importantes da sociologia de Max Weber, que é A Ética Protestante. Olha o nome do livro. A Ética Protestante. Protestante que chegou aos Estados Unidos, o ethos, e o espírito do capitalismo. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? É que esses protestantes que chegaram lá, eles não foram lá buscar vou usar uma palavra, tire essa palavra que eu não gosto de usar essa palavra, uma vida folgada. Eles entenderam que o trabalho é importante e o trabalho é vocação, e vocação não é apenas para o sacerdote. Todo trabalho deve ser uma vocação divina na vida de cada um. Quem tem uma boa costureira aí, levante a mão. Quem conhece um bom padeiro? O Ricardo levantou. Quem conhece um bom frentista de gasolina, de posto de gasolina? Qualquer profissão, quando a gente percebe na hora, quando a pessoa está satisfeita e faz o trabalho com excelência para a glória de Deus. Agora, se eu perguntar, quem conhece uma pessoa que reclama o dia todo do trabalho? O trabalho é importante. Então, os Estados Unidos vão formar um país onde o trabalho é valorizado. E vão valorizar, inclusive até exceder no workaholic. Mas, ao mesmo tempo, Salomão vai nos dizer, goza com aquilo que você tem trabalhado, com aquilo que você tem ganho. Mas também vamos fazer o trabalho com excelência. Veja o verso 10. Vamos todos. Tudo quanto te vier a mão para fazer, vamos? Faze-o conforme as tuas forças. Aí ele volta para a morte. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eu aqui puxaria um parênteses, porque ele está escrevendo, é uma poesia, é poético, mas você pode colocar assim, na perspectiva humana. Porque Jesus disse que o meu Pai trabalha até agora. Quem está pensando que vai para a eternidade ficar numa rede, com suco de manga e um misto quente e umas castanhas de caju, todo dia, em Cancún, não. Lá tem muito trabalho. Lá tem muito a fazer. E lá nós teremos tarefas e funções por toda a eternidade, desenvolvendo no reino de Deus. Mas eu finalizo com o verso 11 e 12, mostrando que a morte é imprevisível. Veja o verso 11. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio. Isso aqui é muito interessante. Nem dos valentes. A vitória nem tampouco dos sábios. O pão nem ainda dos prudentes. A riqueza nem dos inteligentes o favor. Porém tudo depende do tempo e do acaso. O que ele quer dizer? Ele mencionou 5 grupos de pessoas que são marcadas para vencer. Vamos dizer quais são essas pessoas? São os ligeiros. Tem gente que é acelerada ao quadrado. Lembra um pouco o pastor? Valentes. Vamos. Sábios. Prudentes e inteligentes. Você pode ter todas estas pessoas aí. Elas acham que vão conseguir, vão chegar. Nem sempre são essas pessoas que vão ganhar, que vão chegar. Por quê? Porque os ligeiros, muitas vezes, podem não ganhar a maratona e nem sobe o pódio. Os valentes
podem não triunfar no campo de batalha. Os sábios sequer obtêm o básico para saborear o pão, porque os sábios naquela época viviam muito no ócio, lendo, mas a mão, como diz a Fátima, é curta, não quer trabalhar. Você pode ver que tem muita gente extremamente intelectual, não sabe fritar um ovo, não sabe lavar um banheiro, não sabe fazer uma faxina. Então Salomão está dizendo que para essas pessoas que se acham espertas, sábias, ligeiras, né? Que mais que eu tinha colocado? Prudente, inteligente. Os prudentes não acumulam riquezas. Preferem, às vezes, guardar. Lembra do Zé Nonô? Do seu Nonô? Um personagem? Está todo rico. Os inteligentes não alcançam favor. E aí, me faz lembrar aquela coluna do meio, a zebra, lá do Fantástico da década de 80. O resultado de todo esse campeonato é uma zebra. Porque, na verdade, o que Salomão quer dizer é que a vida nos surpreende. É inútil confiar na capacidade humana, em vez de confiarmos em Deus. E por mais que sejamos tudo isso, eu tenho certeza que tem gente aqui inteligente, prudente, sábia, esforçada, ligeira, rápido, mas a gente chega uma hora que com todos esses predicativos e qualidades, nos sentimos impotentes e as coisas não acontecem. Deixa eu só dizer uma coisa para você. As coisas vão acontecer quando nós reconhecermos que é na nossa fraqueza, perto da criptonita, que o poder de Deus nos fortalece. Salomão está dizendo: você pode considerar todas estas questões, mas considere o imprevisível. Considere aquilo que você achou que jamais poderia acontecer e vai acontecer. Nem sempre aquela vaga vai ser para aquele currículo excelente. Existem hoje cursos em várias universidades públicas e privadas, mas tem RHs que vão dizer assim: nós queremos uma pessoa que tenha não só o conhecimento, mas a experiência prática. Porque esse curso de tal universidade prepara academicamente, mas não põe a mão na massa. Então conte com esse imprevisível. Reconheça que o mundo não é dos ligeiros, não é dos valentes, não é dos sábios, não é dos inteligentes. Leia o livro de Juízes e você vai ver que Deus usou as pessoas mais vulneráveis, desprezíveis, para fazer grandes conquistas e mudanças na história de Israel. Fiquemos de pé.